Eu quero começar com a doxologia, o final da carta do apóstolo Judas, irmão do Senhor, que diz: aquele que é poderoso para te guardar de todo tropeço, te apresentar diante do trono de Deus, sem mácula. A Ele seja a glória, a honra, o domínio e o poder para todos sempre. Ao soberano Deus, nossa vida, nosso coração, nosso amor, nossa devoção. Que o Deus de Israel nos abençoe nesse tempo juntos, onde a palavra do Senhor será ministrada, ensinada, e que ela encontre espaço, encontre guarida nos nossos corações. Quero falar um pouco sobre a oração. É a verticalização da nossa fé, é a maneira de nós, depois de ouvir a palavra, que essa fé brota no nosso coração, que ela surge dentro de nós. Eu quero falar um pouco sobre as 7 barreiras. Naturalmente não vou esgotar o assunto, deve ter muito mais, mas as 7 principais barreiras, bloqueios, que interceptam nossas orações e tornam o céu de sobre a nossa cabeça um céu de bronze e um chão de ferro, onde nenhuma semente é fecundada e nenhuma oração chega até os céus. Então eu quero compartilhar, talvez não necessariamente primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas pelo menos 7 bloqueios, onde a nossa vida de oração precisa ser pautada dentro dos princípios da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, falta de perdão. Jesus disse em Mateus 6,15: se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Uma vez que o coração do homem se fecha para perdão, para redenção, o céu se fecha para perdão e redenção, e nesse momento o acesso ao trono da graça fica 100% bloqueado. Todo pecado cometido dali por diante, ele é levado em juízo, porque um coração amargurado, um coração magoado, um coração sem o tributo da cruz, que é o perdão, esse coração ele está sentenciado a ser bloqueado diante de Deus. Enquanto você guardar mágoa no seu coração, enquanto você guardar ofensa, você pode saber que os céus bloquearão as suas orações, e como eu disse, todos os pecados a partir de então eles serão retidos, segundo a palavra do Senhor. Então guarde bem que esse primeiro obstáculo eu fiz questão de apresentar em primeiro lugar, porque muitas vezes você tem alegria de orar, tem prazer em orar, tem prazer de ter comunhão com Deus, mas tem mágoa do irmão, tem mágoa de um parente, e nesse momento você está bloqueado. É importante você vasculhar seu coração, você examinar a si mesmo e perceber se você precisa pedir perdão ou perdoar alguém, você fazer a prática do poder da cruz de Jesus. A cruz foi erigida lá no Monte Calvário para oferecer ao homem a possibilidade de redenção, de acesso aos céus através do perdão. Você tem mágoa de alguém, você segura, bloqueia, você sepultou alguém no seu coração, não necessariamente ter ódio de alguém, mas até perdoei, mas não quero ver a cara dela. Eu perdoei, mas não consigo esquecer, e cada vez que eu me lembro, eu me sinto indignado. Isso ainda é um resquício, é falta de perdão. Assim como o Pai Celestial perdoou todos os seus pecados, você precisa aprender a perdoar aqueles que te ofendem. E olha que é um exercício pesado, até 70 vezes 7 é muita coisa, mas é o exercício da fé, para que as suas orações não sejam bloqueadas. Segundo lugar, segundo obstáculo, naturalmente pecados inconfessos, pecados que você não é capaz de levar diante de Deus com o coração humilde, quebrantado. A palavra de Deus diz em Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. É forte, né? Nós vemos aqui em Isaías 59 que esse bloqueio se dá por algum pecado conhecido, algum pecado que você tem carregado, inconfesso, não quer abandonar, não quer se ver livre. Naturalmente Deus conhece o coração do homem. Tem pessoas que lutam e relutam com
um pecado por muito tempo, mas tem um quebrantamento, tem um desejo e busca em Deus essa libertação, busca num líder, busca na palavra, no jejum. Lógico que Deus conhece. Eu estou falando daquele pecado que a pessoa não quer abrir mão dele, que cultiva esse pecado, né? Assim como a mágoa cultivada gera raiz de amargura e frutos que brotam e perturba muito, segundo diz a palavra de Deus em Hebreus, ou a falta da confissão do pecado também gera esses frutos amargos. Provérbios 28, 9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Forte isso, né? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É interessante isso, é absoluto. A palavra de Deus é muito clara nesse quesito, onde esse bloqueio, esses céus de bronze que está sobre a sua cabeça, ele seja quebrado, é por quebrantamento, confissão diante do Deus Altíssimo. É interessante que a vida de oração do cristão é o assunto, é o tema, é o desafio maior que nós temos. Orar não é fácil, não é fácil para ninguém. Adquirir uma cultura de vida de oração demanda muita disciplina, muito tempo, para que você adquira isso. Não só fazer da graça de Deus um pronto-socorro espiritual. Quando gera uma pandemia, todo mundo vai orar, vai cantar, vai buscar socorro em Deus. Então eu estou dizendo de uma vida diária de oração, de uma disciplina, de você ter prazer e ter frequência na presença de Deus, numa vida devota de oração. Terceiro obstáculo, é um outro pecado que a gente às vezes não percebe. A maioria das pessoas não percebe, mas tem a avareza. A avareza, ela é intrínseca da natureza humana, porque ela é egoística. Provérbios 21, 13: o que tapa o ouvido ao clamor do necessitado, este também clamará e não será ouvido. É interessante isso, é uma condição. Onde você vê alguém aflito, passando dificuldade, necessidade, seja uma necessidade de um ombro para chorar, de um ouvido para se abrir, de um alimento para abastecer o corpo, você diz: Deus te abençoe. É muito evasivo, muito sem Deus. Esse Deus te abençoe aí para um faminto não vai resolver muita coisa. Para quem está com frio, precisando de roupa, de agasalho, Deus te abençoe, é contramão. Não tem sustentação dentro da provisão de Deus. Então, a contribuição, lá em Filipenses, Paulo fala que a contribuição no reino de Deus é a contribuição para com o próximo, gera um fruto que aumenta o seu crédito no céu. Deixa eu te fazer uma pergunta: como é que está seu crédito com Deus? Quando você vai confrontar as trevas, quando você vai fazer uma petição, uma súplica, uma intercessão, qual é o nível de crédito que você tem no céu? Não estou falando da fé que você tem, não estou falando do credo que você tem na palavra, mas qual é o crédito gerado, os depósitos que você fez em semeadura no reino de Deus e no reino dos homens, que aqui a Bíblia conta isso também como algo importante para nós. A palavra de Deus diz: e se o teu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós disser: ide em paz, que o Senhor te abençoe, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes o que é necessário para o corpo, que proveito virá daí? É o que eu estava dizendo. Você dizer para um faminto: Deus te abençoe, não, essas palavras não vão trazer provisão e sustento para a vida dele. Você tem visto pessoas com dificuldade, com necessidade, principalmente agora nesse tempo? Qual é a sua solidariedade? Se você olhar para a Bíblia com cuidado, você vai ver que Deus tinha um cuidado muito, muito especial com os pobres, com as pessoas sem provisão nesta vida. Se você olhar em toda a Bíblia, você vai perceber, não é que pobreza gera salvação e gera santidade e quebrantamento, não é isso,
mas Deus sempre teve um cuidado especial, porque eles não têm outro cuidado. O pobre, a Bíblia sempre nos apresenta como alguém que é uma oportunidade de nós exercermos o cristianismo verdadeiro. E dentro da casa de Deus nós vemos pessoas menos favorecidas, pessoas sem recursos, e que nós precisamos atentar para isso. Seu vizinho, a pessoa moribunda que está na rua hoje, que está sem agasalho, sem alimento. Qual foi a última vez que você foi solidário? Isso gerou um crédito para você, porque a Bíblia diz que aquele que ao pobre dá, ele empresta a Deus. Esse empréstimo vai gerar um crédito. Como é que está seu crédito no céu? E a Bíblia diz que essa ignorância, quando nós ignoramos, fazemos de conta que não vemos, que nós tapamos nossos ouvidos, os céus também se fecham. Outro obstáculo, outra barreira muito clara que a Bíblia diz, são relações familiares. Dentro da nossa vida familiar, a família é o palco do perdão, da reconciliação, e o lugar onde nós somos bem conhecidos. E ali é o lugar que você mais pode errar no seu dia a dia, e também tem a chance de mais consertar e ser quebrantado, dentro do casamento, da paternidade, dentro da maternidade. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. E diz assim: maridos, falando aos homens, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Orações bloqueadas, orações interrompidas, orações abominadas estão espalhadas aqui pela palavra de Deus. Complicado, né? A vida de oração não é tão simples, não é só dobrar o joelho e orar. Se dobra o joelho, mas o coração não se dobra, Deus não se rende a você e te abençoe. Os céus vão te bloquear. Então, nas relações familiares, Paulo diz aos pais, aos homens, para não praticar injustiça e não provocar ira nos seus filhos. E vós, pais, não pratique uma vida injusta que vai causar ira nos filhos. Às vezes, uma disciplina injusta ou demasiada, excessiva, bloqueia a sua vida com Deus, porque você é autoridade sobre ele, Deus é autoridade sobre você. Então tem alguém maior que você, que é o nosso Deus. Muitos casamentos são destruídos, muitos lares são destruídos por causa dessas interrupções, desprezo e tratamento rude, indiferença, frieza, onde a vida familiar se torna um isolamento. Marido para um lado, mulher para o outro, os filhos largados, onde Deus não reina, não há uma teocracia, o governo de Deus dentro de casa, o altar de Deus no meio da família, e ali onde não há paz. Então, maridos, tratai sua esposa com dignidade, seus filhos com justiça, para que as suas orações não sejam interrompidas. É preciso de fazer um acerto. Talvez você precisa reunir sua família e se expor e passar por um tribunalzinho doméstico dentro de casa. Olha, onde eu tenho errado, às vezes na indiferença, no silêncio, às vezes na falta de suprir tanta atenção com tempo de qualidade, quanto também suprir no amor, no abraço, no dizer que eu te amo, que você é importante para a minha vida, né? Esse exercício da família é muito importante. Seu lar precisa ser um pedacinho do céu, é isso que você tem aprendido. Então muito cuidado. Oração interrompida é fruto de interrupção do fluxo do amor familiar dentro de casa. Marido e mulher precisa fazer um conserto, examinar, olhar, porque senão os céus se tornam céus fechados de bronze sobre a sua cabeça. O quinto obstáculo é que eu vou colocar um termo aqui: oração extravagante, aquela oração egoísta, aquela oração que você ora para que o melhor de Deus aconteça com você. Você é o limite, é o ponto final,
Você é o terminal de Deus. Deus vai te dar aquilo que você precisa e pronto. Você não vai ser um meio, você é um fim. E essa oração egoística, Tiago fala: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. Então seria um Deus incoerente, né? Se a irmã que está sozinha, não tem um namorado, falar: Senhor, faz com que aquela pessoa se separe para aquele rapaz namore comigo. Você está tirando de outro para você. É uma oração extravagante. Você pedir aquilo que é dos outros por inveja, por desejar o que é dos outros, ou pedir para ter muito para você. Eu quero pedir muito para Deus para eu ter tudo. Essa oração não vai chegar no trono de Deus. Pedis e pedis mal, para esbanjar nos seus próprios interesses. Muito cuidado com oração egoística, porque Deus não coaduna com isso. Deus é generoso. A paternidade de Deus não vai permitir que o seu egoísmo incline os ouvidos de Deus para ouvir a sua oração. Preste atenção no que você está pedindo para Deus. É para a glória dele? Vai abençoar pessoas? Isso vai ser você. Se você quer uma cura física para você, sabe uma oração eficiente? Deus, me cura, me abençoe, eu quero ser curado, para que eu me torne um canal. E você precisa saber, se Deus um dia curou você de qualquer enfermidade, não foi para que você seja o ponto final, o terminal. Você vai fazer, a partir daí, você vai ser um canal naquela área onde Deus te curou. Ele quer te usar. Deus nunca faz em nós para ser o ponto final. Então, cuidado com a sua oração. Você precisa entender que a oração do egoísta, ela não chega até os céus. O sexto obstáculo: incredulidade, que é a mãe de todos os pecados. Gente, a incredulidade, ela é um elemento surpresa na nossa vida, porque às vezes vem um desafio tão grande diante de nós, ou surge uma situação tão complicada, que você fica meio perdido, e as suas emoções, elas são uma interferência na sua fé, onde você permite que a superação das emoções suplante a sua fé, e você fique desmobilizado para crer e orar naquele monte de problema que está diante de você, aquele resultado de exame que você não esperava, e agora você se desespera, e aí você perdeu a fé e a oportunidade de receber a dádiva, a bênção do Senhor. Você já deve ter visto alguém que tenha sido acometido de uma doença grave e tenha orado com toda a fé, uma pessoa de fé, e ela não alcança a cura divina. Pode ser que a soberania de Deus imperou, chegou a hora dela, mas em muitas situações a pessoa está enquadrada, às vezes, numa questão de amargura, falta de perdão, ou ela esteja debaixo de uma sombra de incredulidade. Ela crê que Deus é capaz, mas Jesus disse: se disserdes aquele monte, você vai falar com o monte, não vai falar com Deus. Erga-te daqui e lança-te no mar, assim será convosco. E não duvidardes no coração. Essa fé tem duas vertentes: dizer e não duvidar no coração. Às vezes pessoas não alcançam, são orações ineficazes, orações que não chegam diante de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 1 verso 45 diz assim: tornastes-vos, pois, e choraste perante o Senhor, porém o Senhor não os ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. As más notícias que aqueles 10 espias veicularam para toda a nação de Israel contaminou o povo, azedou o coração do povo. E o que aconteceu? Um dia de vacilo na vida desse povo gerou 14.600 dias de atraso no plano de Deus, para aquela geração entrar na promessa que Deus havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó.
Então isso trouxe um atraso de 40 anos no plano original de Deus. E pior, aquela geração, por causa de um dia de vacilo, ela não entrou na terra prometida. A promessa para eles foi cancelada. A gente tem que ter muito cuidado em não cancelar as bênçãos que nós recebemos e nem transformá-las em maldição. Às vezes você sai de um culto abençoado, sai de um momento de oração abençoado, e logo que você sai dali, você começa a murmurar. Não percebe, mas você está revogando as bênçãos que você alcançou naquele tempo de oração. É complicado isso. Então muito cuidado. Muitas coisas não acontecem na sua vida porque você revoga, porque você traz um decreto negativo. A murmuração é uma fé negativa. Muito cuidado com isso. Você precisa ter atenção no quesito murmuração. Esses homens, quando eles perceberam que a promessa foi bloqueada, que as portas da terra prometida foram trancadas, eles choraram, se arrependeram, confessaram, mas Deus não ouviu mais a oração. Ou seja, passou da hora. Foi um vacilo. Um dia de murmuração gerou 14.000 dias, 14.600 dias de atraso no plano de Deus. Será que tem coisa atrasada na sua vida? Por reclamação, murmuração, sua contenda com Deus? Examine o seu coração. Sétimo e último obstáculo: orgulho. Não, pastor, eu não tenho orgulho, eu sou humilde demais. Até estou pensando em escrever um livro, os 10 homens mais humildes do mundo e como eu formei os 9. Vamos dar uma olhadinha na questão da humildade. Salmo 66, 18. Se eu, no meu coração, contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ou seja, o salmista percebeu a contemplo que a contemplação, a alimentação da vaidade teria bloqueado o ouvido de Deus. E ele disse: se eu contemplara a vaidade no meu coração, a iniquidade do orgulho, se eu tivesse dado corda, alimento, se eu tivesse nutrido esse espírito de orgulho, o Senhor não me teria ouvido, porque o Senhor resiste ao soberbo. Isso é acepção de gente, viu? Mas dá graça aos humildes. Amados, todos os dias nós precisamos vasculhar o nosso coração. Senhor, derrama luz nas minhas trevas, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelas tuas veredas de luz. Salmo 19, 12 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me daquelas que me são ocultas. Isso é um zelo. Isso é um zelo. Ou seja, ele diz aqui: Senhor, quem é o homem que pode gerenciar a sua vida de tal forma que ele conhece todas as suas falhas? Absolve-me, Senhor, das falhas que me são ocultas. Às vezes há um ponto cego no nosso entendimento que você não percebe que o seu orgulho e altivez está bloqueando a sua comunhão, sua relação com Deus. E aqui o salmista, no Salmo 19, no verso 12, ele diz: quem há que possa discernir suas próprias faltas, suas falhas? De vez em quando, amado, peça perdão para Deus daquilo que você não consegue enxergar, que só Deus vê. Ele diz: Senhor, me perdoe das falhas que me são ocultas, aquelas que eu não discerno, que eu não consigo compreender. Amados, naturalmente tem outros bloqueios na nossa vida de oração, na nossa vida de fé, e às vezes a gente não faz um exame, aquele exame mais profundo, porque você chega diante de Deus, despeja ali a sua tonelada de pedido de oração, de súplica, levanta e vai embora, e não permite que a luz de Deus, que a voz de Deus vasculhe o seu coração. Senhor, vê se há em mim, olha para mim com os seus olhos. De vez em quando, ore pelos seus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Ore pelos seus ouvidos, ore pela sua boca, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, Senhor. Senhor, põe vigia nos meus lábios. Você sabe que toda porta
tem duas trancas, né? Ela tem o trinco e a fechadura. A sua boca também. Você tem os lábios, e os dentes. Se você cerrar só os dentes, você ainda pode murmurar, mas você tem que trancar e fechar para todo tipo de murmuração. Senhor, examina-me, sonda o meu coração, olha para dentro de mim. Essa passagem do Salmo 19, ela é muito especial para nós, porque às vezes você não consegue perceber. Sabe quando você magoa alguém por alguma indiferença, por alguma falha que você não percebeu, aquela pessoa percebeu, e às vezes nós erramos, e só Deus sabe, e nós, com cuidado e com zelo, para cultivar uma vida de oração frutífera, oração com resultado. Se você pegasse um caderno de oração e anotasse todos os seus pedidos, e depois embaixo ficava um espaço para você ver onde Deus respondeu as orações que você fez, qual seria a média de oração respondida que você teria? Qual é o nível? Quantas orações suas estão interrompidas? Quantas promessas Deus já te fez e você ainda não alcançou? Como é que estão os muros da sua vida? Como é que está o altar do seu coração? Sabe, eu não estou chamando você aqui para um perfeccionismo, mas por um aprimoramento, para que você possa alinhar a sua vida com Deus. E a sua vida de oração, ela verticaliza a sua fé, ela te leva até Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas uma vez que essa fé se instala dentro de você, é imprescindível que ela seja alimentada. Todos os dias, dobre os seus joelhos, deixa Deus te examinar, deixa o Espírito Santo, que é um cavalheiro, ele nunca vai te acusar. Se você estiver em qualquer situação e for acusado de algum pecado, não foi o Espírito Santo. O grande acusador é Satanás. O Espírito de Deus, ele vai te aconselhar, ele vai te consolar, ele vai te exortar com amor, ele vai levar você a um arrependimento, a uma confissão, e é isso que Deus quer. Eu quero orar com vocês. Eu creio que essa palavra de oração, primeiro, ela serve para a minha vida, serve para todos nós, e eu quero orar para que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, que nada bloqueie a sua voz profética que chega até o céu, especialmente agora, precisamos tanto do socorro de Deus, precisamos tanto que a nossa palavra profética seja eficaz, seja espada, seja poder, e por isso nossos lábios têm que estar puros, nossos ouvidos, nossos olhos, sobretudo nosso coração, sobre tudo que se deve guardar, guarde pois o teu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Uma vez o meu filho Levi veio compartilhar comigo esse Provérbios, que diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ele falou: pai, essa palavra jamais aqui é muito pesada, né? Ou seja, há um bloqueio de 100%, não há chance, ele nunca prosperará. Você pode até enriquecer, mas prosperar nunca. É diferente quem é próspero e quem é rico. Aquele que encobre as suas transgressões nunca ou jamais prosperará. Confesse o que você tem feito de errado, lance o seu coração diante de Deus. E esse provérbio, ele tem a segunda parte: mas aquele que confessa e deixa, alcançará. Você só alcança coisa que está mais alto que você, e os céus estão acima da sua cabeça, que você alcance os céus de joelho no chão. Vamos orar. Pai, obrigado pelo ensinamento da tua palavra, porque lâmpada para os nossos pés, para vermos onde nós estamos pisando, que terreno estamos andando, é a tua palavra, e luz para o nosso horizonte, para mostrar para onde nós estamos indo. Deus abençoe cada ouvinte, onde essa palavra chegar, que ela encontre eficácia, que é esses conselhos, essas exortações, traga acima de tudo correção e consolação na alma de cada um. Eu oro, ó Deus, pedindo por cada um que desejam que as suas petições cheguem até os céus, mas que haja um desbloqueio, que haja um caminho aberto, ó Deus,
para que as nossas orações, as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração sejam gratas diante de Ti. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o poder do mal, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana ricamente, abundantemente abençoada pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que a graça, misericórdia e a bondade do Senhor seja sobre a sua vida, agora e sempre. Amém.